Olá, minha Paraíba, Rede Verdade, começando agora pela sua TV Arapuã. Que bom encontrar você nessa sexta-feira, dia 7 de abril de 2023, em plena Semana Santa, em plena sexta-feira da Paixão, poder estar aqui com você acompanhando nossa programação. E no programa de hoje eu tenho a alegria de ter aqui conosco para partilhar um pouco da sua vivência, do seu mergulho espiritual, da sua palavra, o pastor da Primeira Igreja Batista aqui de João Pessoa, Estevão Fernandes. Pastor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui nessa sexta-feira. A minha honra, Deus te abençoe. Amém. Abençoe todos que estão ligados aqui. Na verdade, né? Eu gostei do foco da verdade, nessa sexta-feira santa, essa sexta-feira especial em que a gente para pensar nele, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Que bom. Pastor, o senhor esteve conosco, inclusive, durante a semana, acho que foi na terça-feira, né, no rádio, e falou também ali para os nossos ouvintes aqui da Arapuã FM, mas queria que nessa sexta-feira o senhor pudesse nos trazer, diante de tantos significados, de tantas mensagens que a própria Semana Santa nos traz, o que o senhor destacaria, o que o senhor colocaria como principal para se compreender? Se a pessoa não compreender nada, é esse ponto principal. Muito bem. Há duas datas que eu acho que o silêncio é muito solene, os dois. Finados, o silêncio da saudade. E Sexta-feira Santa, o silêncio do Calvário. Da gente olhar para a cruz e pensar, tanto amor. Por que Deus me amou tanto? Então, essa é uma data de amor. Um amor que fala, que traspassa os séculos. Um amor que traspassa religiões, templos, catedrais. Chega ao coração da gente. Então, para mim, a grande essência dessa data é pensar no amor de Deus, sentir-se amado, sentir-se ligado com o Criador, que na verdade tudo foi por amor. É um dia de luto hoje, ou é um dia de reflexão? Não seria luto propriamente dito, mas é um dia de silêncio, né? E de, enfim, mergulho interior, mais compreensão. Mas é para ser tratado como um luto? Não, de forma nenhuma. Veja bem, luto significa eu enterrei alguém que não vou ver mais. Vou só viver de lembranças. Na Sexta-feira Santa, ele foi sepultado, mas havia uma promessa por ele mesmo. Vou ressuscitar. A gente hoje já sonha com domingo. Hoje a gente caminha para domingo. E a gente apenas vive um momento em que ele morreu, mas vai ressuscitar. Na verdade, ele vive. O Cordeiro vive. Então não é luto. É silêncio de esperança. Como você disse, silêncio de reflexão. Mas é um canto que começa a entoar na alma da gente. Ainda bem que ele vive. Eu fui algumas vezes, eu tive a honra de ir a Israel. Eu acho que já umas 8 vezes. E quando você chega no túmulo de Jesus, há uma coisa muito eloquente. Uma frase da apóstola, não está aqui, já ressuscitou. Isso é um marco do cristianismo, do Cristo vivo, Deus que ama, o amor não morre jamais. A gente tem, naturalmente, como ser humano, a gente tem um medo do sofrimento, né? A gente tem, na verdade, uma vontade de... Uma aversão. Uma aversão ao sofrimento. Olha, quando fala assim, olha, não, porque estamos na vida, podemos sofrer. A gente pode até dizer isso, mas ninguém quer. Naturalmente, há uma fuga. E Jesus, ele foi, né, assim, se jogou literalmente de braços abertos no sofrimento supremo. É possível, esse é um dos grandes desafios do cristão, pastor, entender que o sofrimento realmente é um caminho de glória. Isso fica bonito falado, mas é difícil quando acontece com uma pessoa. O sofrimento é uma coisa estranha à natureza humana. O ser humano, por natureza, quer ser feliz, quer sorrir. Nossa alma tem que sorrir. Sim. Então, na verdade, Jesus tomou para si a nossa dor. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, nossas transgressões. Então ele sofreu por a gente, por amor a gente. Agora, o que a gente precisa aprender é que a vida não pode ser uma fantasia. A vida requer também renúncia, ponderações e às vezes ela é regada com lágrimas e com dores. Imagina os dois num casamento sem dores. É uma fantasia do lua de mel. Imagina uma amizade sem contratempos. É uma relação de conveniências. Imagine você pensar a vida sem essa gangorra. A gente sofre, a gente sorri, a gente lamenta e a gente celebra. Isso é a vida, é a vida.
Eu falei desse desafio do cristão de compreender a questão do sofrimento, mas tem um outro também que Jesus também nos ensina muito e nos ensina, inclusive, pregado na cruz, é de não reagir da forma ou da mesma forma pela qual o inimigo provoca. O mundo reagiu em relação a você. Isso é muito difícil, né, pastor? Assim, muito difícil, né? Olha, eu digo sempre assim, é muito fácil, nominalmente, claro. Entendo vocês, queridos, que estão nos ouvindo. Você dizer, eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou católico, eu sou espírita, ou ter o meu caminho. Difícil mesmo é dizer, eu sou de Jesus. É você perdoar quem lhe ofende, você dar de comer a quem lhe tira o pão, você abraçar quem lhe feriu. Eu digo sempre assim, durante 18 anos eu tive consultório de psicoterapia. Eu dizia assim aos meus pacientes, se tem na vida algo difícil, é perdoar. É retribuir com amor quem nos faz sofrer. Mas isso é um desafio. É um desafio muito grande. Se pegar um caso que aconteceu na quarta-feira, né, pela manhã, aquela tragédia, um homem invade uma creche, mata ali 4 criancinhas, deixa outras feridas. Para um pai e para uma mãe que perdeu o filho naquela situação, perdoar um ser humano como aquele é um desafio. É um desafio. Leva um tempo, mas se for realmente cristão, vai perdoar. Agora não pode ser assim. Não é um passe de mágica. E hoje a gente vive esses desafios constantes de pessoas que nos ofendem e a gente é chamado a perdoar. Agora o perdão tem que ser uma coisa consciente, liberada primeiro, espiritualmente firmada em Cristo. É como Deus nos perdoou, assim também nós devemos perdoar uns aos outros. Deus é o padrão, porque eu só estou aqui lhe falando, só estamos aqui conversando que um dia Deus nos perdoou, nos amou. Esse desafio é todo dia. Por isso Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, todo dia, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Isso é todo dia, não tem outro caminho. Nesse tempo todo, pastor, dessa sua vivência e de entrega, o que está acontecendo com o mundo? Essa é uma fala assim, dizer assim, o mundo já foi melhor, não é? Não. Ao longo dos séculos todos e dos milênios não tem essa coisa de foi melhor, foi pior. Mas dá uma impressão de que a humanidade está um tanto quanto mais desgastada de si própria ou não? Você tem essa impressão ao longo dessas décadas de caminhada? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista e também com os pés no chão. Eu sempre tenho também uma visão mais sociológica do mundo. A gente vive um tempo chamado pós-moderno. Nesse tempo pós-moderno, algumas marcas são terríveis. Uma delas é o individualismo acerbado. Outra marca é a desconstrução de valores e de verdades. Então, é como se o mundo vivesse um tempo de liquidez, está se desfazendo. Bauman diz assim, é um mundo líquido. Agora, eu acho que, Torres, que é o desafio nosso de entender o mundo em nossa época. Eu acho que ele nunca foi pior, nem foi pior. Ele é vivido em cada geração. Agora, nós é que podemos ser piores ou melhores. Por exemplo, se eu for melhor, meu mundo melhora. Se eu piorar, tudo ao meu redor piora. A gente exala, a gente ou veneno ou perfume. A gente espalha o amor ou o ódio. Então, o nosso mundo interior é que tem que ser mudado. Porque fora de nós não há mais controle. Agora, é claro que a economia, a cultura, a política transformam o mundo num caos. Mas o mundo de verdade está dentro da gente. Esse pode ser melhor a cada dia. Agora, numa visão de Brasil, por exemplo, nessa caminhada cristã, o brasileiro está vendo a Semana Santa de forma, enfim, um tanto quanto mais insignificante. Assim, secularizada. Por exemplo, alienação é um termo que a gente usa muito em filosofia e sociologia. É você não se dar conta da sua própria realidade. Então, quando eu digo assim, Feliz Páscoa, o que eu estou dizendo? Será que se resume ovo de chocolate? A uma visita e a um pedaço de peixe bem frito? Ou aproveitar o feriado. O feriado que é Feliz Páscoa. Então, se não tiver algo a ver com Jesus, não tem Páscoa. Então, aí você colocou muito bem colocado. O mundo secularizado. Hoje, cada vez mais, a religião tem menos valor, tem menos espaço. Os templos lotam, mas os corações estão vazios. A gente procura igrejas, mas poucos procuram Deus de verdade. Talvez, às vezes, Deus esteja muito mais fora do templo do que nos templos. Ou nos move a culpa, ou nos move a consciência. Mas nem sempre Deus está nos templos. Se Ele estiver no meu coração e no seu, eu seria um pastor derrotado,
eu serei um pastor só de figura, um profissional da religião. Mas Deus é muito mais que isso. Olha aí que fala, olha que chamamento o senhor está fazendo de profundidade numa sexta-feira como essa, pastor. E aí não tem como eu não lhe perguntar sobre, ao mesmo tempo que eu lhe pergunto sobre os cristãos que vão se distanciando da Semana Santa, olhando para ela como um feriado que dá para viajar e dá para curtir, e ao mesmo tempo eu lhe pergunto, ao contrário, numa via contrária, de um avanço muito grande de igrejas, e aí eu não quero falar em denominações, estou falando no geral, de quem usa a fé exageradamente, comercialmente. A gente vê alguns casos tão absurdos que acabam contaminando quem tem uma caminhada correta. Como é que o senhor está vendo isso? Assim, figuras e pessoas que se dizem líderes religiosas, mas que pedem Pix para isso, para aquilo, com prazo de validade para aquela sua promessa ser cumprida, que vende terreno no céu, enfim, aquela história toda que Jesus já condenou desde o tempo, né? Já dos tempos, Mas olha só, o nosso mundo é capitalista. E quem rege nosso mundo são os valores do capitalismo. Do lucro fácil, do lucro constante e do lucro sem ética nenhuma. Quando um líder religioso, seja ele quem for, não vou nem citar nomes de títulos, para não ofender ninguém sem necessidade, usa a sua influência, expor a fé dos outros, vende Deus, vende produto religioso, vende o céu. Ele é tão crápula quanto um corrupto qualquer. E com mais um agravante, que ele se aproveita da fé dos inocentes. É como um adulto que explora uma criança inocente. Então a fé, quem vai para a igreja, quem procura Deus, vai com o coração ou devoto, ou partido, ou carente. Então não há nenhuma relação. É claro que as igrejas, sejam católicas ou evangélicas, do sustento, das ofertas, do dinheiro, isso é normal, o mundo depende disso. Quem vai pagar energia, quem vai pagar contas. Agora, isso não me dá o direito de explorar. João Pessoa, eu sou pastor há 44 anos. 44 anos. É uma história. E eu desafio alguém a dizer, o pastor me explorou, vendeu promessa e negociou, parcelou minhas bênçãos. Eu não faço isso. Não vendo nada. Apenas prego o evangelho e digo, Deus é graça. E também é de graça para quem crê. Olha só, outra mensagem muito forte aí, pastor. Política, sobretudo a mais recente. Também não vou ficar citando nomes, mas está nítido e claro que nesse período, sobretudo, a religião também foi muito utilizada para se, enfim, colocar em caixinhas direcionamentos. Olha, tem que ser por aqui, porque se não for por aqui não está errado, enfim. A igreja e a religião precisa se recuperar aqui no Brasil dessa influência da política? Tudo que houve recentemente, sobretudo nessa polarização última para a presidência da República, nos deu muitas lições. A primeira é de que é perigoso você espiritualizar o palanque ou você politizar o púlpito. Esse jogo é perigoso. O palanque faz parte de um jogo político, tem a ver com interesses, com projetos, tem a ver com plano político. Não pode ser espiritualizado, nem Deus, nem demônio, apenas é um palanque. Agora, um púlpito tem que ser sagrado, você não pode politizar o púlpito. E, infelizmente, muitos púlpitos viraram palanques. E aí veio a decepção, veio a tristeza, mas, sobretudo, o pior, a manipulação, a ideologização da fé. E, olha, passa o governo, sem nenhum, vou citar nomes sem nenhum problema, sem ferir eticamente. Passa Lula, passa Bolsonaro, passaram os outros presidentes, passou Dilma, passou Temer, passou os militares da ditadura, tudo passou. Mas a igreja continua, a fé continua e Deus não vai passar nunca. Então, a função do líder religioso é de conscientizar, mas também de preservar-se, de não vender a sua dignidade, não politizar a sua chamada, porque no mais tudo é passageiro, menos a esperança e a fé de um Deus que pode tudo. O senhor viu isso nos espaços em que o senhor está, na igreja, de algumas obrigatoriedades? Olha, se não ficar com fulano, você não tem direito. Claro, houve perseguição mesmo. Eu posso dizer de forma muito clara, tinha gente que disse assim, se dissesse que votava em cicrano, estava ok. Se não gosta de Jesus, não tem problema nenhum, pode vir para a minha igreja.
tá pensando em que gosta de Jesus, pode vir para a minha igreja, mas não pode deixar de votar em fulano. Isso houve mesmo. Isso houve. Não, eu vivi isso de perto. O que a pessoa dizia para os seus? Olha, eu primeiro sempre me preservei de ter, assim, uma bandeira ideológica específica. Isso foi muito difícil, né, pastor? Porque eu via que alguns, eu falo mais da igreja católica, os padres eram meio cobrados, a dizer se é A ou B. Eu também fui cobrado. E como é que o senhor conseguiu? Porque a minha história foi sempre assim. Eu estou em João Pessoa há tanto tempo. Eu me lembro que eu assisti a posse de Wilson Braga e desatei o cordão que inaugurou Mangabeira. Abracei Buriti. Visitei, quando estava enfermo, nosso querido Ronaldo Cunha Lima. Beijei a cabeça de tantos governadores. E soube preservar o pastor do agente político. Eu nunca me tornei de nenhum político uma espécie de ou guardião ou cabo eleitoral. Agora, fui muito assediado. Eu sempre achei que o pastor não pode entrar na consciência alheia e que a igreja tem que respeitar a diferença, pluralidade. Você pode crer em Deus, optar por Deus, servir a Deus, independente da sua posição política. O perigo é quando você espiritualiza isso e diaboliza o outro. Quando você entra nesse jogo, nesse maniqueísmo, ou você passa por ridículo ou sofre grandes decepções e frustrações na vida. O senhor disse uma coisa, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas o senhor disse uma coisa aí, o perigo é quando você diaboliza o outro demais, você tem mais ódio no seu coração do que amor. Ali tem um entrave. Já não é mais um líder religioso, já é um agente político travestido de paletó batina, mas por trás está um agente político perverso até. Por favor, escutem isso. Pastor, rapidinho para o intervalo começar, um minutinho só. Eu quero saber, hoje na sexta-feira, se tem aí alguma programação dentro lá da Igreja Batista, inclusive para o senhor falar aqui. Rapidinho, um minutinho, a gente volta conversando com o pastor Estevão Fernandes. Estamos de volta aqui no Rede Verdade, nessa sexta-feira da Paixão, conversando com o pastor Estevão Fernandes, ouvindo aqui um pouco das luzes que ele tem para trazer de reflexão num momento como esse. Pastor, como é que está a programação hoje, sexta-feira, da Igreja Batista, só para a gente poder acompanhar, quem acompanha tudo? Nós temos toda uma sequência, nossa programação, ela não coincide com os ritos católicos, embora a festa seja cristã e a gente respeita os ritos católicos. Mas hoje nós convidamos o povo a ficar em casa, a ler o Evangelho, a juntar a família e ver sobre a paixão de Cristo, de quando ele entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho, até ser traído por Judas, depois ser jogado o tempo todo entre Pilatos e Herodes, trocado por Barrabás, ido para a cruz e morreu por a gente. Amanhã, no sábado, temos uma grande peça. O teatro da igreja tem mais de 100 componentes, com a voz, inclusive, do famoso Cid Moreira. Olha aí. Que emprestou a voz para fazer o papel de Deus. Chama-se Nos Bastidores da Ressurreição. A gente espera 2.000 pessoas no Espaço Gospel. E no domingo, às 6 de manhã, olha só, 6 de manhã, é o culto da ressurreição. A gente quer viver aquela emoção daquelas mulheres santas que foram ao sepulcro e acharam a pedra removida. Então a gente vai cantar, vai louvar a Deus e vai cantar assim, Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer amanhã. Tudo no Espaço Gospel, ali na Rui Carneiro, e todo mundo é convidado. Que bacana. Essa do sábado de amanhã, de que horas? Começa às 7h30 da noite e vai até às 21 horas. Aquilo é um espaço, um local para quantas pessoas? Ali, precisamente, bem folgado, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Na pandemia, a gente divide os cultos, colocou 1.000 cadeiras, né? Que são 3 horários. Mas já está na capacidade total agora? Plena. Plena capacidade. Pastor, a igreja que prega e não age, que proporcionalidade o senhor dá a isso? Chama-se incoerência, né? É a mesma coisa de quem fala e não cumpre. Quem é como um político que vive só de palanque. Certo. E o povo fica de cobrança. Então, acho que a igreja, aqui na Terra, ela tem que ter 3 coisas. Ela é os pés de Jesus, ela é as mãos de Jesus, ela tem que ter o cheiro de Jesus. Ela tem que refletir onde ela chegar, a graça, o amor de Cristo. Então, se ela não fizer isso, ela é apenas um prédio, um templo, ou quem sabe ela tem uma organização, e por trás disso, outros interesses não, entre aspas, republicanos, não cristãos. Então, a igreja tem que viver o amor de Deus, pregar a graça de Deus e espalhar onde está o cheiro de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Tá aí, pastor Estevão Fernandes, queria agradecer sua presença aqui no De Verdade, fazer até um testemunho pessoal, o senhor esteve com a gente durante o rádio, o senhor disse, pastor, dá para dar algumas entrevistas aí, o senhor está aqui numa sexta-feira, na verdade o senhor disse naquele momento para mim, eu estou aqui para dizer sim para todos os convites que tem ao longo dessa semana, se colocado à disposição para poder falar e poder compartilhar um pouco para quem nos acompanha. Muito obrigado. Eu posso dar uma palavra última? Sim. Para você que está nos vendo e ouvindo, ligado aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Olha só, Feliz Páscoa. Nessa linda Sexta-feira Santa. Chore hoje com Jesus. As dores dele por você. E no domingo, cante, pule, dance, brinque, celebre. Sabe por quê? Ele vive. Porque ele vive, a esperança não morre jamais. Feliz Páscoa. Deus abençoe vocês. Bom demais. Feliz Páscoa, pastor Estevão Fernandes. A você, o nosso abraço, uma feliz Páscoa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo e abençoado final de semana. Até segunda, se Deus quiser.